E aí, pessoal, prezados alunos, sejam bem-vindos. Vamos começar nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre a parte de fundamentos de acionamentos elétricos. Então, professor Lindolfo, para a gente começar, antes da gente entrar no conteúdo específico da aula de hoje, vou mostrar para vocês só o conteúdo que vai ser ministrado no semestre, que é o plano da disciplina. Esse plano da disciplina também eu coloquei lá no site, se você quiser dar uma olhada depois. Está em PDF, esse aqui é o que é cadastrado no virtual, no instituto de vocês. A ementa nossa, a parte principal é partida direta e indireta de motores de indução trifásica, mas a gente trabalha com monofase também. O conteúdo nosso basicamente é esse: motores monofásicos, partidas diretas e indiretas, reversão de sentido de rotação do motor monofásico, partidas motores trifásicos direta, partidas com reversão de sentido de rotação, tanto monofásico como trifásico. Aqui no motor trifásico a gente trabalha mais as outras questões de outras lógicas de partida de uns motores, relé temporizadores, partidas automáticas, partidas automáticas com relé temporizadores, reversão de sentido de rotação. Depois a gente chega na partidas indiretas, que são as partidas que para reduzir a corrente. Depois vocês vão ver isso com mais detalhes, são para reduzir a corrente na partida, porque os motores trifásicos têm uma potência muito grande, tendo uma corrente muito grande da rede. Isso atrapalha o sistema. Então essas partidas diretas foram feitas para isso. Aí aqui entra a partida de autotransformador, partida estrela triângulo, aí partidas eletrônicas, soft start, inversor de frequência e assim vai. Lembrando que as metodologias, a gente vai usar o Classroom, né? Mas no nosso caso a gente vai usar o Classroom, Google Meet, Google Forms. A gente está usando também o site da disciplina, né? Que eu acho que fica mais organizado. Os critérios de avaliação ainda são os mesmos, 70% é qualitativo, 30% é quantitativo, 30% é qualitativo. Se qualquer dúvida que você tiver nesse plano aqui, eu deixei ele em PDF também lá no arquivo lá. Então, qualquer coisa você pode acessar ele. Aí em PDF também. Então, ó, um dos fatores principais com relação a comandos que você tem que entender é um dos pontos fundamentais, você entender. Que a noção de você tem que ter objetivos principais dos elementos de painel são. Então, a primeira coisa que você tem que saber sobre quando você vai montar um painel, proteger o operador e propiciar uma lógica de proteger o operador e a carga, e propiciar uma lógica de comando. Quando você vai fazer, por exemplo, você tem que sempre pensar assim que o fato de você proteger você e propiciar uma lógica de comando, você faz parte de um motor depois de tantos minutos, usar sensores, usar elementos de sinal, igualmente você vai ver o que é, e proteger principalmente a carga, que é o mais importante. Isso é que vai fazer com que você faça um painel eficiente e eficaz. Mas antes disso, antes de você mexer com o painel, você precisa fazer uma distinção básica entre dois tipos de circuito que você encontra no painel. Primeiro, circuito de força e circuito de comando. Circuito de comando, que é onde você vai comandar o circuito de potência, como o nome está falando, você comanda o circuito de potência. Então, existem dois circuitos. Então, existem duas tensões diferentes, ou duas correntes diferentes também. Aqui a operadora da máquina, o dispositivo, portanto, trabalha com baixas correntes. No comando, geralmente, são as tensões menores. Aí você vai ver na prática nossa,
E essa disciplina aqui, lá no, quando a gente faz no instituto, tem prática praticamente toda semana. Os meninos mexem com um painel, por exemplo, com os componentes parecidos. A tensão aqui é 220, aqui é 220, porque na verdade lá já que é didático, aqui não tem uma tanta baixa corrente, mas o certo é circuito de comando, correntes até quantos amperes? 10 amperes. Circuito de força até quantos amperes? Quantos volts? 760. Atingir correntes maiores que 10 amperes. Então, eu vou te mostrar agora os desenhos para ficar mais claro para vocês. Circuito de força. Circuito de força é caracterizado pela carga principal. Onde tem a carga principal que você liga é o circuito de quê? De força. Geralmente o circuito de comando está comandando aquilo que vai fazer com que esse circuito aqui ele aciona. Esse circuito aqui, ó, antes de você ver o funcionamento dele, aí você separa. Primeiro você consegue identificar o que é circuito de força, o que é circuito de comando. Qual que é o circuito de força? De força onde tem a carga principal, que é o motor aqui, ó. Podia ser motor, podia ser lâmpada, qualquer outro tipo de carga. Mas é onde tem a carga principal. E o comando, tem os elementos de comando aqui, ó, botoeira aberta, botoeira fechada, botoeira aberta. Tem a bobina do contador, o que é muito importante você entender também, ó. Toda vez que você for analisar um circuito, por exemplo, você presta atenção nas nomenclaturas e nas simbologias. Aqui, ó, D, que é disjuntor, tá vendo aqui, ó, disjuntor, fusível. Com o tempo você vai a simbologia, a nomenclatura você vai adaptando e identificando. CPU1, RT, relé de térmico, relé de sobrecarga, botoeira 1 ligado, 0 desligado, 1, 0. Botoeira normalmente fechado, botoeira normalmente aberta. E pelo cima dá para você ver que está fechado aqui, né? E aqui está aberto. A bobina ó, do CP1, ó, do contator 1. E aqui ó, o disjuntor. Aí com o tempo você vai se adaptando. Ó, disjuntor monopolar, fusível, contator, relé de sobrecarga, motor. Nesse caso aqui você sabe que é o motor o que, ó, capacitorzinho, motor que é monofásico. O disjuntor, agora eu descrevi os elementos que tem no circuito de quê? De força. Qual é o circuito de comando? Eu coloquei só poucos ainda, ó. Isso aqui é só um exemplo, que tem circuitos muito mais complexos. Mas se você entender o básico, o principal, o mais básico que tem, depois você não vai ter dificuldade não. Disjuntor monopolar, botoeira normalmente fechada, botoeira normalmente aberta. Aqui não apareceu, que na verdade isso aqui pertence a quem? Ao contator, também é um elemento só. Aqui ó, não precisava de ter desenhado todos os elementos. Ó. Aqui eu estou te mostrando que o contator é formado por não sei quantos contatos. Aqui nesse caso tem 4 contatos, ó, 3 abertos e um fechado. E a bobina. Na verdade, eles separam isso aqui para não misturar. Senão, se eu não tivesse desenhado esse aqui, ó, ou se a pessoa não tivesse desenhado separado, aí esse aqui, ó, sai esse fio aqui e entra aqui, ó. Então vai misturar circuito de força com circuito de comando. Quando o circuito é simples, ainda dá para você identificar certinho mesmo. Mas quando o negócio é mais complexo, tem muito mais elementos, fica muito difícil você até fazer a ligação. Se você começar a misturar os trens, sai daqui e entra aqui. Aí sai daqui e volta para cá. Então, não. Você separa circuito de força com circuito de quê? De comando. Eu vou te mostrar os elementos ó, básicos, ó, os disjuntores, né, para fazer o seccionamento, né, usando durante a manutenção e verificação do circuito. Então, o disjuntor ele serve para duas coisas. Para você fazer o seccionamento para proteger contra o quê? Sobrecarga, né, e curto-circuito. Você tem os fusíveis, que são elementos, por exemplo, que você tem quando você dimensiona ele, por exemplo, a corrente é para 5 amperes. Então ele tem um hélio fusível, né? Se você passar daquela temperatura ele começa a aquecer, então ele entra no estado de fusão, né? Para o estado sólido para o estado líquido, então ele derrete, então ele abre o circuito. Para proteger o circuito também,
desses elementos que eu estou te mostrando, o único elemento de manobra que para você ligar e dizer, por exemplo, quando você fala assim, vou colocar um disjuntor para ligar, não. Disjuntor, interruptor, chave, você não liga. A única chave que você liga é chave de manobra, dispositivo de manobra. Você ligar e desligar é o motor, ou seja, sem que haja o contato operador do circuito de potência. Então você não vai lá mexer no circuito de potência, é questão da segurança mesmo. Na verdade, você vai estar mexendo num circuito de baixa potência, que é o comando. Na verdade, ele não tem a potência dele é baixinha, porque o elemento ele tem a potência baixa, que é o contador. Então você está protegido. A potência está lá, não sei quantos metros, você está lá de fora do painel. Então você não mexe naquele circuito onde a corrente é maior, que é possível você tomar um choque e ainda morrer. Então, o único dispositivo de manobra que tem é o quê? O contator. Depois a gente vai ver os detalhes dele. Você fala assim, o contator é porque ele é dimensionado, fabricado, você ter muitos manobras. Então, o disjuntor, por exemplo, e interruptor, se você ficar lá ligando e desligando, uma hora ele estraga. Então, o dispositivo de manobra foi feito para isso, você ficar ligando, desligando, determinado tempo e muitas vezes for o contator. Aí você tem outro dispositivo de proteção, que é o relé de sobrecarga. Quando você regula ele, e na frente dele tem uma chavinha que você regula ele para determinada corrente, porcentagem de corrente. Aí você tem mais uma proteção. Aí, por exemplo, se for para 3 amperes, aí ele tem um relé bimetal, depois vocês vão ver mais detalhes do funcionamento dele. Aí ele, de acordo com a corrente, ele vai esquentando. O relé bimetal dele vai sofrendo uma deformação, porque tem um coeficiente de dilatação, aí vai entortando e abre o contato e desliga o circuito de comando, de potência. O equipamento a ser energizado, né, que é o motor ou qualquer outra carga que você tiver. Agora, já que a gente vai falar especificamente dos elementos de comando, pra você ter uma ideia de como é que eles funcionam, a gente vai fazer isso, a gente vai continuar no outro vídeo.